Cumprimento a igreja, a paz de Cristo. É com muita felicidade, né? E primeiramente quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Agradecer a pastora Mônica, o pastor. Quero agradecer também ao pastor Daniel, que é uma responsabilidade, né? Subir aqui em cima é uma responsabilidade. E eu te agradeço, tá, pastor Daniel? Agradeço a Renata. É muito bem falado, né? Eu e o pastor Daniel, a gente se conheceu lá no Dom Bosco. Ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Lá no Dom Bosco, né? É porque Deus, Ele une propósito, né? Então, essa amizade que eu tenho com muito valor, né? Com muita honra, foi construída lá. Só que quando a gente constrói uma amizade, a amizade ela não acaba, correto? Ela, graças a Deus, tem aproximadamente 3 anos, né, que Deus me deu esse casal abençoado. E hoje eu vim acompanhado da minha esposa. Quero que vocês, né, dão glória aí, que ontem nós fizemos 5 anos de casado. Meu Deus do céu, é muita felicidade, né? Deus me deu um presente, que é a Roberta, minha filha, a Bela Rosa, minha joia, minha riqueza. Vim acompanhado do meu amigo Júlio. É um amigo que Deus me deu também. Aonde eu falo vamos, ele vamos, né? E obrigado, irmão. E é com muita felicidade estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Muita gente bonita, né, pastor? Pô, cara, eu vou falar com vocês aqui. O pastor me deu a oportunidade de estar aqui orando. Que fogo! Que fogo! Comecei a suar, né? É muito bom, é muito bom. Vamos ler a palavra de Deus. Queria que vocês prestassem muita atenção. Jeremias 29, do 11 ao 13. Foi porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem conhece os planos? É Deus falando aqui. É Deus falando que conhece o plano que tem para cada um de nós. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Não é o Leandro que está falando, é Deus que está falando. Planos de dar a vocês esperança, a um futuro. É muito lindo quando a gente vai na igreja e vê tanta, né, juventude. Eu acompanho essa igreja pelas redes sociais, né? Eu vi lá no retiro, né, que teve lá de carnaval. Cara, incrível as dinâmicas, as coisas que foram, né, passadas ali, a energia. E é muito lindo porque essa é a nossa nova geração, né? É eles que vão. A gente vai subir, né? A gente eu tô com um pouquinho de idade, eu tô com 30 e pouco, mas já me considero já um pouco cascudo, né? Mas essa geração é linda, porque é eles que vai herdar tudo aquilo. A igreja, ela vai continuar, nós vamos, mas eles que vão dar continuidade, né? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Aqui a palavra de Deus, ela está falando que não adianta a gente só buscar a Deus de qualquer jeito, né? A gente tem que buscar com todo o nosso coração. A gente tem que entregar a Deus. Ele não morreu para salvar, para nos salvar. Então a gente tem que entregar toda a nossa dedicação a Ele, com coração, com verdade, com amor. O contexto
em que essa palavra foi liberada era que seu povo estava sendo levado a cativo. O povo estava sendo feito de escravo. Eles estavam escravizados, acorrentados, e no seu interior, provavelmente, muitos haviam pensado que havia sido esquecido por Deus. A gente enfrenta coisas na nossa vida que é normal. Acredito que as pessoas mais velhas aqui, né, como eu, acordaram 5 horas da manhã. Eu acordei 5. Aí, ó, acordou 3. Acredito que aqui, pessoas aqui, até chegar no seu trabalho, andaram 50, 100 quilômetros. Andou menos? Então, 3, eu acordei 5, ela falou que andou menos que eu. Acredito que alguém aqui no trabalho carregou peso. Eu carreguei 3 toneladas hoje. Eu, meu amigo ali, né, de piso, 90 por 90. Então, a gente tem nossos obstáculos, nós temos nossas tarefas, nós temos coisas a fazer, né? Só que a gente tem um Deus tão vivo na nossa vida que Ele sustenta. Eu poderia estar aqui cansado, pastor, mas eu estou aqui feliz, eu estou aqui renovado, eu estou aqui de uma forma que não tem nem como eu explicar a vocês, porque se fosse antes, de repente eu falar, cara, eu estou cansado. Meu dia começou cedo, eu cheguei em casa já tomando banho e eu falei, bora, porque tem igreja e de lá para cá uns 40 minutos, falei, bora, não vai dar tempo, vou perder o louvor. Eu com saudade de ver a Renata louvando, eu falei, cara, eu vou chegar lá, a Renata já vai ter descido. Mas Deus preparou todo o meu dia, Deus preparou todo o seu dia. Se você está aqui, é porque Deus preparou todo o seu dia. É nesse contexto de escravidão, de retaliações, que Deus lembra para ele: ei, você está sendo levado ao cativo, mas deixa eu te lembrar, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Gente, Deus é incrível. Deus, Ele sempre vai. A Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo. Mas na maioria das vezes a gente fica ali, ó, aflito, né? Achando que Deus não está no barco. Mas Deus está sempre no barco. Por quê? Ó, pensamento de paz e não de mal. Quando a gente tem Deus, a gente pode estar enfrentando qualquer coisa, mas o nosso pensamento é sempre de paz, é sempre, não, vai dar tudo certo, não, meu irmão, não, não aconteceu agora, mas amanhã, hoje eu não vendi bem na loja, mas amanhã Deus proverá. É assim, quem serve a Deus é assim, o pensamento é sempre de paz. Quando o inimigo tenta, está repreendido, a gente já repreende logo, né, pastora? Porque tá cheio, está no azeite, né? Está repreendido, né, pastor? Aqui no 11, eu quero falar 2 coisas aqui sobre os planos. Uma ideia errada, né? Quando a gente fala de planos, Deus tem um plano específico para cada pessoa. Essa ideia é uma ideia que eu acredito que é errada. Deus, Ele tem um plano, não é específico, o plano dele é perfeito. Ele não pode ser só perfeito para mim, ele tem que ser perfeito para todos. Então não tem queridinho, o Leandro, não, o pastor Daniel, não. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus, ele é perfeito, e ele é para todos nós. Um fato, né, é que Deus permite que cada pessoa escolha o que vai fazer na vida. O plano é perfeito, mas a escolha é nossa. Então a gente tem que saber o que a gente está escolhendo para a nossa vida.
Será que a gente está escolhendo o plano de Deus para que a nossa vida ela seja perfeita? Ou será que a gente está tendo outras escolhas e está falando, ô céus, ô vida, minha vida não muda, ai, caramba, tá tão difícil, ô, né? No final vocês vão entender o mistério, calma. A palavra em Jeremias 29:11 foram dirigidas aos israelitas em Babilônia. Como grupo. E Deus prometeu que esse grupo viveria em paz no futuro. A palavra de Deus que foi dirigida aos israelitas em Babilônia em grupo. Vamos voltar para hoje. Hoje a palavra de Deus ela está sendo direcionada para o grupo, que é a igreja, é o corpo de Cristo. E Deus prometeu que esse grupo viveria em paz. Deus prometeu que a sua igreja vai viver em paz. Mesmo assim, Ele permitiu que cada israelita fizesse suas próprias escolhas, se queria ou não servir a Deus e ter esse futuro. A escolha é nossa, se nós queremos ou não. Deus, Ele não vai chegar para você e vai falar assim, você vai me servir, Ele vai obrigar, não. Deus, Ele quer que você sinta a presença dEle, sinta o Espírito Santo, sinta algo que você fala, lá fora eu não consigo ter essa presença, lá fora eu não consigo, eu só consigo sentir essa presença, eu só consigo me sentir amado, eu só consigo me sentir completo, eu só consigo me sentir bem, é quando a sua presença está em mim. A lei da semeadura, ela não falha, gente. Lá em Gálatas 6:7 diz que, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Vocês já viram alguém entregar? Quando a gente vai no restaurante, né? A gente escolhe o nosso prato. Na maioria das vezes, quando a gente escolhe o nosso prato, a nossa mesa, ela tem ali um número. Para quê? Para que o garçom não erre. Porque um restaurante, o que mais tem aqui é mesas, pessoas, né? Mas você já viu o garçom ele entregar na mesa errada aquilo que você escolheu para a sua vida? Meu irmão, não tem como. Aquilo que você escolheu para a sua vida, ele vai ser entregue na sua vida, pô. Então você tem que decidir hoje. O que você está escolhendo para a sua vida? Porque se você está escolhendo para a sua vida prosperidade, vida com Deus, amor, respeito, amar o próximo, servir ao Pai, não tem como, gente. Nosso Deus é completo, nosso Deus não é incompleto. Então, tudo que a gente hoje, a gente precisa colocar no nosso coração é que nós precisamos servir a Deus com verdade. A gente não pode servir a Deus de mentira. Ah, eu sou crente só na igreja. Não existe isso. Você é crente dentro da sua casa, você é crente na rua, você é crente no seu trabalho. Aqui dentro é fácil, né? Roda, entrega, né? E lá fora, em casa. E será que quando seu pai te pede alguma coisa, você fala assim, senhor, ou tu fala, homem chato? Como é que é? Uma explicação ali da semeadura é um princípio bíblico que foi falado, né? Desde o começo Deus tem falado, que afirma que as ações das pessoas resultam em suas consequências proporcionais. A ideia é que toda reação gera uma reação,
e que seu plano na terra, proporção que se escolhe e que se planta na terra, proporção que se colhe. O que a gente planta na terra, a gente vai colher. Não tem como você plantar manga e colher abacate. Não tem como. O que você plantar, se planta maldade, vai colher maldade, se planta o bem, vai colher o bem. E é na mesma proporção. É na mesma proporção. A semente é uma coisa pequena, mas quando cai em um solo fértil, se transforma em uma planta grande. Da mesma forma, a palavra de Deus cresce em nós. O que nos muda? É a palavra de Deus. Não existe outra coisa. Quanto mais a palavra de Deus ela é semeada na nossa vida, a gente vai crescer mais e mais e mais espiritualmente. A gente vai aprender do seu amor, a gente vai aprender todas as suas leis, a gente vai amar a nossa esposa, a gente vai amar nossos pais, a gente vai amar as pessoas, a gente vai ter compaixão. A palavra de Deus é a única coisa que muda. Sem a palavra de Deus, porque eu não vim aqui para convencer ninguém, gente. Eu só estou olhando o que está escrito. E a gente está entrando numa reflexão. Agora, o que adianta a gente escutar a palavra de Deus, que é a semente, quando chegar lá fora a gente não pratica? É como a gente estivesse semeando numa terra que não é fértil. E hoje nós somos uma terra onde tem pessoas que semeiam na nossa terra, para que a gente possa viver toda a promessa do Pai. E lá no 29:11 também fala de prosperidade. Uma ideia errada é que Deus faz os seus servos prosperar com muita riqueza. É uma ideia errada. O fato é, as palavras prosperar e prosperidade que aparecem em algumas Bíblias, em Jeremias, são a tradução de uma palavra hebraica que significa paz, saúde e bem-estar. Então a palavra prosperidade, quando você lê na Bíblia, ela não está falando de uma riqueza terrena. Ela está falando de paz, saúde e bem-estar. Leandro, mas eu quero crescer, eu tenho sonhos para ser realizado. Trabalho, botando o pai na frente, subindo um monte, fazendo jejum. Tô dando só umas senhas. Entra no propósito. Mas não adianta você achar que você fazendo isso e esquecendo as outras áreas da vida, Deus vai abençoar. Deus só abençoa, ô pastor, quando todas as áreas ela está completa. Porque não adianta, porque Deus vai pensar que a gente somos o quê? Interesseiro, né? Não é que a gente é interesseiro. Eu tenho um pai que é dono de tudo. Então, se ele é dono de tudo, pastor, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu vou viver a promessa do pai, pô. Custa o inimigo, meu irmão. Satanás está irritado, está furioso, mas eu sou filho do pai. Se eu sou filho do pai, eu vou viver a promessa. O contexto mostra que Deus não prometeu riqueza aos israelitas, mas sim que eles teriam paz em uma vida tranquila. A nação continuaria a existir e um dia eles voltariam para Jerusalém. Gente, eu só bebo muita água porque
Vocês já perceberam que eu tenho língua presa, né? Então tem que beber água para soltar, né, pastor? Desde a época era pão da vida, né? Se não, filho. Vocês acham que é fácil? Tá achando que, não é fácil não. O cristão também herda essa promessa, em virtude de estarmos unidos a Cristo pela fé. Ele sofreu a maldição da aliança e cumpriu a lei da obediência em nosso favor. E tudo que é dele se torna nosso de acordo com a graça de Deus. É muito lindo porque hoje a gente vive num tempo que as pessoas falam que para servir a Deus ou para ser fiel a Ele, a gente não pode herdar toda a promessa que Ele deixou para a gente. Parece que fizeram, pastora, dois lados: ou você só é fiel a Deus, né, serve ali, ou você vai ter a promessa, a riqueza que Ele deixou para nós como herança. Não, gente. A gente tem um Deus poderoso, a gente tem um Deus que ainda realiza sonhos, a gente tem um Deus que Ele faz, a gente tem um Deus que daqui a pouco isso aqui vai estar fechado com ar-condicionado, isso aqui vai estar rebaixado. E como é que faz isso? É joelho dobrado, orando, trabalhando. E tudo que Deus, Ele já nos deu, a gente só devolve de volta, né? Uma parte para Ele. Só que muitas pessoas acham que, poxa, vai faltar. Gente, não falta. Não falta. Se você for certinho ali com o Pai, não falta. As brechas, ela é fechada. Se vocês já viram aquela multiplicação, o pouco ele se transforma, né, em muito. Quando Deus transformou ali o pão ali, o peixe, né? O que os servos falaram? Ô mestre, tem muita gente, não vai dar não. Da onde o senhor está vendo isso? Ele: não, vai dar sim. E com Deus é assim. Com Deus é assim. O pouco se transforma em muito, pastor. O pouco se transforma em muito. Assim, embora também soframos durante nossa jornada terrena, somos abençoados pela obra do Espírito Santo. Ressuscitaremos com Cristo e desfrutaremos as bênçãos indescritíveis na presença do Senhor Jesus. Em conclusão, isso é o que significa a promessa de Deus: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é muito melhor do que qualquer promessa de prosperidade terrena. Gente, tem pessoas morrendo ricas, tem pessoas morrendo, tem pessoas descendo ali, ó, os 7 palmos ali, que a única coisa que ela achou que tinha mais de valor era dinheiro, sabia? Gente, a gente pode estar duro, mas quando a gente está com Deus, sai da frente, filho. A gente fala que crente, meu irmão, eu saio comprando tudo pela fé. Pela fé é meu, em nome de Jesus. Pela fé é meu, em nome de Jesus. Pela fé é... Cara, é tudo pela fé, pastor. Deus me deu uma autopeça, foi pela fé, porque eu não tinha dinheiro. Deus abriu uma açaiteria, foi pela fé, porque eu não tinha dinheiro. E tipo assim, nos nossos olhos, né, a gente fala assim: cara, da onde que vai vir? Mas a fé não é isso. A fé não é aquilo que a gente não enxerga, né? Mas a gente crê que o nosso Deus está vivo e Ele, cara, é assim. É assim. Hoje, graças a Deus, eu vivo milagres. Hoje eu vivo pela fé. Hoje, pastor, você não tem noção.
Eu enfrentei uma batalha muito grande, né? Eu venho enfrentando porque muitos estão me olhando aqui em cima, mas falam assim, poxa, para ele de repente é mais fácil, né? Eu sou ex-gago, gaguejo só quando um pouquinho estou nervoso ou quando eu não bebo água. Deixa eu beber de novo. Mas eu poderia ser uma pessoa que odiasse a igreja. Eu poderia ser uma pessoa que odiasse a igreja. Porque eu já cansei de ser pisoteado. Palavras que foram como seta no meu coração e entrou. Mas eu sempre tive uma certeza, pastor Daniel, no meu coração, que o Deus que eu sirvo, Ele é fiel para cumprir as promessas. Independente se existiu pessoas boas, mas infelizmente foram usadas pelo inimigo, porque a gente tem uma obra muito grande. Nós temos uma obra muito grande. Temos que construir muros. Mas o que o inimigo quer? Nos paralisar, porque é a função dele. A função dele é nos paralisar. Mas ninguém aqui é obra do acaso. Ninguém aqui, eu só vou lá na igreja por ir. Não, na minha vida não vai acontecer mais nada. Não, tu está respirando. Ei, nós somos já vitoriosos. Sabe por que nós somos vitoriosos? Porque nós acordamos. Nós tivemos um dia de vitória. Quantas pessoas hoje não teve essa oportunidade de acordar? Então a nossa vitória ela já começou quando a gente abriu o olho. A nossa vitória já começou quando a gente abriu o olho. Eu falei, meu Deus, obrigado, mais um dia. E para as coisas do mundo não me despertar, a primeira coisa que eu faço, pastor, é orar. Eu levanto e vou orar. Porque se você levantar e pegar a mão no telefone, já era. Tu não consegue mais ter foco com Deus, tu não consegue mais ligar com o céu. Então a primeira coisa é uma senha para vocês: acorda, agradeça e ora. E eu seria uma pessoa, pastora, que não queria nem pisar numa igreja. Não queria nem pisar numa igreja, pastor. O senhor sabe um pouquinho da minha história, né? Mas sabe, quando a gente tem uma grande obra, eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo, quando eu falo eu abençoar, não é que é eu abençoar, é porque Deus já me abençoou. E em 2019 eu me encontrava quebrado financeiramente, não tinha dinheiro para nada, tinha quebrado. Eu tinha acabado meu último relacionamento, que já tinha 10 anos, e eu passei 2 meses olhando para a parede, dentro do quarto. Vinha a voz sim, falando, faz coisa errada. Só falei, Deus, não, eu sou fiel a Ti, Senhor, não, Senhor, o Espírito Santo me ajuda. E eu sabia que Deus ia me tirar daquela situação. Mas um pedido que eu fiz para Deus, né? Eu falei assim, Deus, se for para o Senhor me abençoar, e eu não abençoar outras vidas, se eu não abençoar a sua obra, não precisa me abençoar. Então quando as pessoas olham, pastor, pela a nossa vida hoje, porque a gente vive o presente, né? A gente vive, mas só que existe um passado, existe as nossas raízes. Aqui todo mundo aqui tem uma história. A história de vocês é mais bonita, é mais impactante que a minha. Só que eu sei que a história de vocês é linda também. Só que quando a gente pede um direcionamento a Deus, eu fiquei ali 2 meses olhando para a parede. Eu sabia que Deus ia me tirar daquela situação.
Eu sabia. E olha como que Deus é. Eu passei 2 meses, meu último relacionamento acabou. Conheci a pessoa que vai viver a eternidade comigo depois disso, depois de meses. Que hoje eu posso falar que eu tenho uma família, porque a nossa família, ela começa a ser família, né? Quando ela começa a vir, né? Quando a gente vê, opa, já deixei uma geração. Opa, agora eu construí uma família. E era meu maior sonho. Meu maior sonho era ter um filho, né? E Deus me deu minha maior riqueza, a Bela Rosa de Jesus. Deus me deu Bela Rosa, Deus me deu Roberta. Deus foi me dando todas as coisas que Ele já tinha prometido para mim. Deus foi me dando uma casa, Deus me deu um negócio. Deus foi me dando tantas coisas, pastora, que para muitas pessoas olhavam e falavam assim, ué, como? Porque ele estava quebrado dentro do quarto. Não tinha emprego. Não tinha. Mas, gente, as coisas de Deus é para confundir aquelas pessoas que estão lá fora. Entendeu, pastora? Por isso que eu falo que eu vivo pela fé. Eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E quando Deus coloca algo no meu coração, é porque Ele já decretou no céu que vai ser cumprido. Ei, se Deus colocou no coração de vocês algo, é porque já está declarado no céu que vai ser de vocês. Se Deus falou que vocês vão ter uma casa própria, se vocês vão casar, se vocês vão chegar aqui, né? Eu brinco, eu falo assim, pô, chegou igual o varão, né? Meu irmão, se Deus prometeu aquele carrinho que está no seu coração, aquele negócio que está na sua mente, fala, poxa, se Deus colocou, se teu coração, você sentiu uma pontada, é porque, meu irmão, já foi decretado no céu. Vocês têm que receber. Ou vocês acham que Deus colocou no coração de vocês para frustrar vocês? O Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo, não. E a gente vem vivendo, né? Eu e minha família. Hoje eu tenho minha esposa que a gente sempre está junto. Minha esposa foi batizada. A gente sempre está buscando Deus em verdade, sinceridade. Deus deu um projeto para minha esposa, elas com ele, a pastora já foi, as filhas da pastora, né? Vocês têm que ir de novo, né? Vamos lá. E eu sou ovelha, gente. Eu sou ovelha. Só que, sendo ovelha, Deus mandou eu cuidar de outras ovelhas. Não tem? Quando o Davi, né? Antes de ele estava lá no pasto. E Deus, ele falou para mim, o seu chamado é cuidar de pessoas. O seu chamado é falar do meu amor. Porque estar aqui em cima, gente, é muito bom, é uma sensação muito boa. Mas eu gosto de estar no tete a tete. Eu falo que no tete a tete eu não saio perdendo não, filho. Aqui sobe um monte de pregadores, né? Tem um pastor aí, vem o Leandro, mas no tete a tete tem que ser bom, pastor. Porque a gente tem história, sabe? A gente tem renúncia. E quem tem renúncia, quem quer viver mesmo a promessa de Deus, quem sabe, né? Porque o inimigo, ele tá com a bandeja tentando te direcionar, te tirar do caminho. Mas quem sabe a promessa que vai viver, quem sabe a obra que Deus chamou, não tem como, porque o caminho de Deus é reto, não tem atalhos. O caminho de Deus, deixa eu olhar ali, tá olhando minha hora, né? O caminho de Deus é reto, não tem atalho, meu irmão, não tem como virar para a direita, não. Tem que comprar isso aqui porque isso aqui, não existe isso, gente. Eu tenho uma autopeças, né? O que já chegar, só estou contando algumas coisas, né? O que já chegou. Esse óleo aqui,
Uma vez eu em casa, né? Eu falei assim, amor, olha ali a Polícia Civil apreendeu um monte de óleo. Eu falei assim, amor, isso ali deve ter uns 500 a 800 mil. Cara, passou 2 dias, o que vieram me oferecer? O óleo. Aí eu falei, aqui não. Quem abriu essas portas foi meu Deus, e aqui eu não vou amaldiçoar o meu negócio. Então a gente sabe, pô, as renúncias que a gente ali fala, não, isso não é de Deus. Sabe por quê? Porque a gente sabe que quem prometeu garante. E se ele prometeu, ele vai garantir. Pra gente finalizar, né? Em Salmos 51, 10, 11 fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando eu olhava para a parede, eu só pedia isso a Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Santo Espírito. Gente, quando a gente está fora, né, da brasa, quando a gente está fora da fogueira, a gente se sente fraco, né? A gente se sente para baixo. Mas quando a gente está na brasa, quando a gente está na fogueira, é uma força que a gente fala, cara, essa força é sobrenatural, né? Mas é sobrenatural mesmo. Porque aqui ninguém é forte. Ninguém aqui é forte. Ninguém. Eu falo, né? Eu falo assim: a gente é ruim. Porque o mundo, né? O mundo foi entregue. O mundo só tem coisa ruim. Mas a gente que escolhemos servir a Deus, que descemos as águas, a gente que tem o Santo Espírito de Deus dentro de nós, a gente é uma nova criatura. Quem aqui é a nova criatura? Eu sou a nova criatura. Né, pastor? Da onde que Deus me tirou, aonde Ele me colocou e aonde Ele vai me colocar, é só sendo uma nova criatura. Sem ser uma nova criatura não tem como. Não tem como viver no mundo e viver com Deus. Só tem como viver com Deus. Agradeço minha rica oportunidade a toda a igreja.